Boa noite, irmãos. Rapaz, quanto tempo, hein? Vixe. Mas é muito bom poder ter esse tempo novamente, né? Acredito que estávamos todos com saudade, o pessoal que nos acompanha aí pela internet, que não pôde vir hoje, mas um abraço para vocês também. E eu acredito que em breve nós poderemos, embora muitos dizem que esse é um novo normal, mas eu acredito que em breve nós poderemos estar todos juntos e sem nos preocupar tanto assim. Mas é motivo de grande alegria nós podemos nos reunir e pelo menos poder olhar no olho do nosso irmão, matar aquela saudade, né? E realmente é a graça de Deus sobre nossas vidas. E hoje é o primeiro culto, né, dessa volta a igreja em si, a esse tempo que nós podemos estar reunidos aqui. E hoje é um dia muito especial. Primeiro porque nós podemos estar juntos, e em segundo lugar porque é o Dia dos Pais, assim como já foi dito, né, uma data muito interessante. Muito interessante. O Val até falou aqui dos palmeirenses que estão comemorando o título, né? E os corintianos perguntam onde está o Mundial. Mas mais importante do que isso é, com certeza, nós estarmos reunidos e abençoados por Deus nesse tempo. E aos pais, né? Que Deus possa também continuar abençoando vocês na missão que vocês têm a desempenhar. Né? Hoje eu me lembrei bastante do meu pai, embora a gente não tenha contato, mas hoje eu pude almoçar com a minha mãe, passar um tempo junto com ela, e realmente é um tempo muito, muito gostoso, muito satisfatório, o Dia dos Pais. E então estamos novamente presentes aqui, depois de um longo tempo nas nossas casas, o culto online, tendo que reaprender, né, como prestar culto, como estar em culto. E eu acredito que foi um tempo em que Deus também nos ensinou sobre sermos cristãos, sobre cultuarmos a Deus, prestarmos culto a Deus fora do ambiente convencional da qual nós estamos muito acostumados. O culto em casa, ele é muito interessante. O culto online, ele é muito legal. Porque afinal de contas, num culto em casa, você pode assistir o vídeo, né, prestar o seu culto debaixo da coberta. Se estiver muito quente, com o ar-condicionado ligado, né, você pode colocar na televisão, colocar alto, colocar baixo, se você quiser. E no banheiro você pode pausar e tantas coisas. Só que também há tantas distrações. E aí a disciplina de cultuar a Deus, ela é exigida em outras formas, em outros níveis. E nesses dias, né, sem podermos estar cultuando juntos como igreja, muitos cultos online, lives, vídeos, muitos vídeos acontecendo, muita gente ligou a câmera e saiu falando, eu, por exemplo, e tantas coisas assim. Mas há uma coisa que eu me perguntei logo que começou esse período, e com esse tempo eu obtive a resposta. Eu pensei, será que é possível fazer uma igreja 100% online? Uma igreja onde não precisa de templo físico. Uma igreja que se reúna pela rede social. E a resposta é, obviamente, que não é possível. Porque nós precisamos estar nos relacionando uns para com os outros. E é interessante que essa ideia de se relacionar, ela tem um papel muito importante na vida do ser humano. Pois veja, ainda não tinha completado um mês de todo esse período que estava se iniciando, e já havia um desespero enorme nas pessoas. Como é que vão fazer com aquelas pessoas menos favorecidas? Como que vai ser os autônomos? Como que vai ser A? Como é que vai ser B? Como é que vai ser C? E
e tantas preocupações que se via, então começou a surgir as lives, né? Cante comigo, fique em casa e cante comigo, aquela hashtag, muitos artistas fazendo, e aí tinha o QR Code ali para você poder fazer doação, e muitas pessoas dizendo que o mundo pós-pandemia seria um mundo diferente. Um mundo onde as pessoas seriam mais... estariam mais interessadas nas necessidades uns dos outros. O mundo seria mais caloroso, mais próximo, não haveria tanta divisão, separação. Pois bem, discursos que realmente foram muito bonitos e, se fossem colocados em prática, seriam muito interessantes. Porém, o ser humano, ele tem um defeito de fabricação, e isso somos todos nós. E por mais que houvesse esse discurso maravilhoso de ajudar e distribuir cestas básicas, a maldade do ser humano continua mandando o recado. Durante esse período nós vemos aí o caso do policial lá nos Estados Unidos, que acabou tirando a vida daquele rapaz, e surgiu aquela hashtag Black Lives Matter, e vidas negras importam, e todo aquele movimento, aquela coisa toda. Recentemente, voltaram-se, e naquele fato, né, houve-se muitas manifestações, e então muitos aproveitadores saquearam lojas, né, trouxeram muito prejuízo a alguns empresários, principalmente nos Estados Unidos, e onde você vê a maldade do ser humano, onde o discurso falava-se sobre auxílio, sobre cooperação, você vê os aproveitadores fazendo exatamente o contrário. Recentemente voltaram-se os campeonatos de futebol, e num jogo recente, um jogador, ele fez o gol e logo em seguida ele foi expulso poucos minutos depois, e um repórter de campo disse que se ele fosse um dirigente, ele iria mandar aquele jogador para a senzala. Esses dias estava trabalhando na loja, e um senhorzinho passou e falou para a moça que trabalha junto comigo: olha, agora essa empresa está contratando escurinhos. Porque os escurinhos já tem que fazer tudo certo, porque todo mundo já tem dúvida deles. E esse final de semana, as redes sociais, se você abrir a rede social, está uma avalanche daquele rapaz que maltratou o entregador de comida. Ou seja, a maldade do ser humano ainda manda recado: eu estou presente. Diante disso, eu quero ler com você Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 3. O pessoal aqui na igreja está com Bíblia. Você que está em casa aí, corre para pegar a Bíblia aí. Olha o barulhinho de folhear as folhas, muito legal, muito bacana. Saudade disso também. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, essa palavra que é viva e eficaz.
Deus, que nessa noite, enquanto nós lemos a Tua palavra, Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da Tua palavra nessa noite. Deus, que o nosso coração seja como uma terra sedenta e que a Tua palavra seja como fonte de águas que inundam o nosso ser. Pai amado, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto vai dizendo aqui que nós, ou melhor, vocês, e se referindo a nós, estávamos mortos por causa da desobediência e dos muitos pecados. Em algumas traduções vai dizer pelas suas transgressões. Mas o que acontece? E aí é um problema que todo ser humano tem. Por muitos anos eu fiz parte de um ministério chamado King's Kids. E o King's Kids, ele trabalha com crianças e adolescentes. Então, algumas coisas precisam ser muito lúdicas para poder se comunicar com o público-alvo desse ministério. Só que como ele é um ministério mundial, tem muitas coisas que são praticamente que todo mundo fala a mesma linguagem dentro desse ministério. E uma dessas coisas era que quando alguém fazia algo contra outra pessoa, dizia-se então que essa pessoa estava com um coração peludo. Então, essa pessoa que pecou contra a outra, que precisava pedir perdão, e que muitas vezes não queria pedir perdão, o que a gente falava? Olha, você está com o coração peludo. E tem gente que tem pelo no coração, hein? Olha, é o Tony Ramos do coração. Mas o que acontece? O coração peludo está dizendo que nós temos pecado. E quando nós pecamos contra outra pessoa, nós ofendemos a outra pessoa, nós também ofendemos a Deus. Porque nós estamos ofendendo a criação de Deus. Então nós pecamos contra Deus, e quando nós pecamos contra as pessoas, nós também pecamos contra Deus. Infelizmente, por causa de Adão, nós já nascemos com o coração peludinho. Seu coração já nasce peludo, você já nasce com defeito de fabricação, você já nasce com pecado. Infelizmente, é assim. Infelizmente é assim. E o texto nos diz exatamente isso, que nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. Dia dos Pais. Todo pai teve uma criança pequena, ou tem. E que você falou assim, não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo ali. E quando você virou as costas, o que aconteceu? Lá vai o dedo. Quem ensinou a desobediência a uma criança tão pequena? O coração peludo. O coração peludo, já faz parte. Todos os dias nós cometemos essa ofensa vertical para com Deus. E quando nós cometemos essa ofensa horizontal para com as pessoas, nós também ofendemos a Deus. Todas as tentativas do homem em ser melhor, em fazer algo para melhorar, ele vai ser frustrado. Ele vai ser derrotado nesse intuito. Porque o homem por si só, ele não pode fazer algo que melhore em questões espirituais. Ele não pode fazer algo que ele transforme uma realidade por causa do seu pecado. O homem é incapaz de agradar a Deus por causa do seu pecado. Ele está morto com o seu pecado. É o que o texto está nos dizendo. Nós costumávamos viver como o resto do mundo, desobedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós já nascemos merecedores da ira. Ou seja, o problema do nosso coração peludo
Também é o problema do sangue, que o nosso sangue ele é ruim, e o nosso coração peludo está bombeando sangue ruim, e então tudo aquilo, o mundo vai melhorar, as coisas vão acontecer, e vamos distribuir cestas básicas, e vamos ser mais solidários. Beleza, muita coisa vai acontecer, mas por outro lado, a maldade continua operando. E como resolver esse tipo de coisa? Nós resolvemos esse tipo de coisa a partir do versículo 4. Nós podemos ir do versículo 4 a 9. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus proverá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então o que acontece? O ser humano, com sua própria capacidade, ele não pode agradar a Deus. O ser humano por si só, ele não pode ser salvo. Ele não pode amar de forma completa, de forma total outra pessoa, porque por natureza do seu pecado, o homem tem um amor interesseiro, mas o texto nos diz que Deus é rico em misericórdia. O termo misericórdia significa que Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ou seja, no momento que nós temos o encontro com Cristo, a nova vida começa, porque agora nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas. O nosso sangue ruim, pecador, ele é trocado pelo sangue de Cristo. O nosso coração peludo, ele passa a ser raspado. Agora ele se torna um coração careca. Olha que beleza. Mas o que acontece? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Por isso nós já nascemos mortos, nós já nascemos no pecado. Mas o versículo continua falando que o dom de Deus é a vida eterna. E é justamente isso, que Deus, rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos no nosso pecado, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Por Ele ter nos amado, Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor em nosso favor. A vida começa a partir do momento... A vida não começa a partir dos 40. Teve gente que comemorou aqui. A vida não começa a partir dos 40, a vida começa a partir do momento que temos um encontro com Cristo. A partir do momento que Ele muda a nossa história. Nós, naturalmente, merecemos a morte, mas pela salvação de Deus, agora nós temos a vida. Deus nos desperta da morte para uma vida nova. E Ele fez isso através de Cristo. Não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Não havia nada em nós que agradasse a Deus a ponto de que fôssemos alvos gratuitos do seu amor. Mas Deus, em amor incondicional, Ele entrega Cristo por nós. E uma vez que somos salvos, continuamos pecadores, pois ainda não estamos libertos de nossa natureza terrena. Nós ainda temos os nossos pecados, nós ainda temos as nossas lutas diárias, mas isso será completo no dia que chegarmos na glória. E isso também serve para mostrarmos o quão incapaz nós somos de agradar a Deus, se não fosse por Ele. O que seria de nós? O que seria de nós? Nós necessitamos de Cristo todos os dias. O sangue de Cristo é o que nos cobre e nos faz aceitos diante de Deus.
Ele nos escolheu e derramou seu sangue. E essa salvação gera a fé em nosso coração. E é por ela que nós somos salvos, de forma que isso não vem de nós. Para que ninguém se glorie, isso diz o versículo 9. Ou seja, para que ninguém pense que foi por algum mérito, ou por algo que ele tinha. Nós não fomos salvos porque nós tínhamos a capacidade de fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, o verso 9 diz, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo em nossas vidas. Então, uma resposta para o mundo é que o mundo, ele precisa enxergar a Cristo. O mundo precisa ter o encontro com Cristo. E aí, a partir do versículo 10, do versículo 10 ao 13, agora que nós temos esse sangue, então nós fazemos parte da família. Olha só, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então veja, o texto aqui começa dizendo que, olha, não esqueça que vocês, gentios, eram chamados de circuncidados pelos judeus. Os judeus, eles tinham um orgulho da circuncisão. No Antigo Testamento, aquilo que provava que alguém fazia parte do povo de Deus, que alguém era judeu, era que ela tinha sido circuncidada. Se um gentio quisesse fazer parte do povo de Deus, ele tinha que circuncidar-se. Mas agora, no Novo Testamento, aquilo que mostra que a pessoa faz parte do povo de Deus é o batismo. E o batismo vem por causa do arrependimento de pecados. Então agora, nós, e acredito que os que estão assistindo também, somos todos gentios, de cultura. Porque acredito que nenhum de nós aqui é judeu. Mas agora, por Cristo, nós temos a circuncisão espiritual. Agora nós fazemos parte do povo de Deus. E melhor do que fazer parte do Israel do Antigo Testamento, é fazer parte do Israel espiritual de Deus. Que é o povo invisível, que só Deus conhece quem são os próprios participantes, são os seus filhos, são os salvos. E agora, nós que temos a Cristo, nós fazemos parte dessa família, nós somos bem-vindos à família. Nesse momento, Paulo usa aqui a referência a Israel, que é o seu, e para dizer ao seu público-alvo, que eram gentios, o pessoal de Éfeso era gentio, e que agora eles fazem parte também do Israel de Deus, o Israel espiritual. E uma vez que eu e você temos um encontro com Cristo, recebemos a nova vida, recebemos o sangue, independente de local físico, nós passamos a fazer parte da comunidade de Deus. Enfim, entramos agora para a família. Agora somos Israel espiritual. Assim como o texto diz, somos criação de Deus. E Deus preparou de antemão, olha o versículo 10, a fim de realizar as boas obras que Ele antemão planejou para nós. Antes mesmo que Deus dissesse, haja luz, Ele já tinha planejado esse tempo para a sua vida. Antes mesmo que Ele dissesse, haja luz, lá em Gênesis,
Quando o tempo que nós conhecemos agora, o tempo cronológico começou a ser contado, antes mesmo desse momento, Deus já tinha planejado a minha e a sua vida. Ele já tinha nos amado. Em seu plano eterno, Ele já tinha entregue Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar. Amém. Então, nós entendemos que primeiro o problema está no coração e que ele está bombeando um sangue ruim. Então nós vemos que a vida começa a partir do momento que nós temos um sangue bom. Tem aquela expressão, né? Não, fulano é sangue bom. Sangue bom é quem tem Cristo. Então, a partir do momento que nós temos um sangue bom, nós entramos para a família de Deus. Agora nós somos participantes da sua família. E aí vem uma promessa de Deus que é muito legal. É muito boa. Versículo 14 a 20. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e com as ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele reconciliou com Deus um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estão distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, e pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Muito bem. A promessa é a promessa de paz. Eu e a Stephanie, a gente gosta de assistir muita série. A gente é vidrada numa série. E nesses dias, né, aí a internet estava meio ruim lá em casa, um negócio estava meio difícil, não estava conseguindo fazer live, não estava conseguindo subir meus vídeos. E aí, como um enviado de Deus, meu sogro resolveu mudar a internet em casa. Aí eu liguei para a nossa irmã aqui da igreja, falei, Fran, ajuda nós. A Fran ajudou. E agora eu não tenho só internet em casa, tenho TV também. E aí a gente começou a assistir uma série nova que tem na TV, que chama 90 Dias para Casar. E é muito interessante porque a história é sempre de americanos que procuram relacionamento com pessoas do mundo inteiro. Como se não tivesse gente suficiente nos Estados Unidos, os caras saem para procurar gente para fora. Tudo relacionamento assim, pelo aplicativo e coisas assim. E é interessante que, em uma dessas histórias que a gente estava vendo, o cara era americano. E aí ele foi para um país para conhecer a sua namorada, né? E, enfim, noivar, e ela fazia parte de uma cultura onde tinha que pagar dote. E na hora que ele falou que ele era americano, o que a família dela toda pensou? É rico. É rico. O dote vai vir enorme. Enorme. E aí é muito interessante que os caras pediram animais. Falaram assim, acho que você tem que dar 800 bois. E no final das contas o cara conseguia dar 8 bois. Quase lá, né? Mas aí o pessoal ficou meio assim, poxa, é pobre. Eles tinham aquela ideia de que americano era rico. Um outro caso que até chega até a dar uma raiva, né? Porque você meio que torce pela pessoa. A pessoa namorava o rapaz namorava uma europeia, mas que, obviamente, ela só pegava dinheiro. Talvez seja um personagem fake, mas só mandava dinheiro, o cara não podia mais e estava mandando dinheiro, E
O que acontece? Estava se abusando. A mesma ideia. É americano, tem dinheiro. Um terceiro caso, uma jovem encontrou um namorado e começou-se a namorar e foi para o Líbano. O cara era da Síria. A Síria está em guerra. E eles foram para o Líbano para poder se conhecer e em 2 dias eles casaram. O que isso mostra? Obviamente que o cara quer ir para os Estados Unidos. O cara quer sair da zona de guerra. Quer entrar com o passaporte do K1, que é o que chama. Mas por que essas pessoas estão interessadas nos americanos? Porque teoricamente, a nação americana é uma das nações mais seguras, se não a mais, do país, do mundo. A nação americana, se não é a mais segura, pelo menos ela é a que mais se preocupa com atentados, com essas coisas que podem acontecer. E por que essas pessoas querem ir para os Estados Unidos? Porque uma busca natural do ser humano é a busca pela paz. É a busca pela paz. E a paz, na maioria dos casos, está sendo traduzido como controle da situação. Estou num lugar onde eu tenho controle da situação. O Brasil, aqui, nós temos um certo controle da situação. Nós conseguimos sair e voltar para casa sem nenhum problema. A gente sabe que não vai cair um míssil na nossa casa. Enquanto que uma pessoa que vive na Síria é totalmente diferente. Então, a promessa que Deus está nos fazendo aqui nesse texto é a promessa de paz. E ele diz no versículo 14, porque Cristo é a nossa paz. E ele uniu 2 povos diferentes. Ele uniu nós que estávamos no mundo do pecado, na transgressão, e nos uniu com um povo eleito e salvo de Deus. E ele nos deu paz. As pessoas têm a visão que os Estados Unidos é esse local, mas o mais interessante é que Cristo, Ele é a nossa paz. Nós podemos estar numa guerra sanitária como essa que nós estamos vivendo, nós podemos estar em uma guerra política, nós podemos estar na guerra que for, mas desde o momento que nós tivermos Cristo, nós teremos paz, mesmo em meio à guerra. Porque nós sabemos que aqui nós estamos de passagem e o nosso local de verdade é a morada eterna, é a eternidade. É lá que nós nos preocupamos. É lá de onde vem a paz e a tranquilidade do nosso coração. Porque uma vez que nós fomos reconciliados com Cristo, nós somos participantes disso. Cristo nos faz o convite nos dando paz. E não há como recusar esse convite, pois esse convite, sim, ele é irrecusável. É o desejo natural do ser humano buscar a paz. E Cristo é aquele que dá a paz e completa os desejos e os anseios do nosso coração. Versículo 21 e 22. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para adorar ao Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ou seja, nós não fomos salvos não pelas nossas ações. Nós não tivemos boas ações, por isso fomos salvos. Não, muito pelo contrário, nós fomos salvos. Agora nós temos as nossas boas ações. Na nossa salvação, nós recebemos todos os direitos de serem chamados filhos de Deus, os direitos de serem participantes das bênçãos de Deus por meio de Cristo, mas agora nós temos os deveres de sermos templo santo de Deus. Nós temos o dever de sermos santuário. Nós temos a missão de sermos morada de Deus. Nós temos a missão de termos as nossas boas obras. Uma vez participantes da família de Deus, temos muitos direitos. E agora temos os nossos deveres, que é de refletir a imagem de Cristo às outras pessoas. Respondendo a pergunta lá do começo. Em um mundo que promove ou que
diz que será mais solidário. Esse mundo só será mais solidário quando esse mundo tiver Cristo. Esse mundo só será diferente quando Cristo estiver reinando sobre ele. Do contrário, será discurso atrás de discurso e falha atrás de falha. Tentativa após tentativa, frustração após frustração. O nosso dever é sermos a expressão da glória de Deus onde nós estamos, porque agora a glória de Deus está em nós. A glória de Deus tem que transbordar através de nós. Nesse tempo que nós passamos longe um dos outros, a igreja estava reunida em cada casa. A igreja está reunida em cada casa. Nós continuamos sendo igreja fora. E nesse tempo eu conversei com um pastor e ele falou assim: olha, estão estimando aí que entre 40% a 60% dos membros das igrejas não voltam pós-pandemia. E hoje eu tive uma conversa que me assustou demais. Uma pessoa da minha família falou assim: eu quero que demore para voltar ao culto da minha igreja, porque eu não estou muito afim de ir. E aí eu disse para a pessoa: olha, quando nós vamos à igreja, nós não vamos para assistir um culto, não é assistir uma apresentação e uma pessoa que vai falar. Nós vamos prestar culto. Eu falei, a partir do momento que a gente vai para assistir, então a gente se torna um avaliador das coisas que acontecem. É como se nós estivéssemos no The Voice. Mas a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Cristo, a partir do momento que eu estou em dia com Deus, eu vou à igreja para prestar um culto. E esse tempo, ainda que eu estivesse em casa, eu prestaria culto em casa. Porque aonde nós estamos, a presença de Deus está. Porque Ele vive em nós, o Espírito Santo de Deus. Então onde nós estamos, nós somos igreja. Eu falei, é importante nós nos reunirmos num templo como aqui. Porque é importante e é mandamento que nós estejamos em comunhão e em unidade. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porém, é necessidade também que nós sejamos igreja quando nós estamos longe uns dos outros, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos essa missão. E se eu e você, nós já tivemos um encontro com Cristo, nós temos uma missão a ser cumprida a cada dia. Nós temos a missão de ser casa de Deus, de sermos parecidos com Jesus. Afinal de contas, o sangue dele corre em nossas veias. O DNA de Cristo está em nós agora. Agora, se há entre nós alguém que ainda, ou que nos assiste, que ainda não teve esse encontro com Cristo, que ainda não passou por esse momento, ou se você sente que você está longe, sabe, hoje é o momento do seu encontro com Cristo, hoje é o momento, se você está longe, é o momento da sua volta, é o momento para você ter esse tempo com Deus, é o momento de reavivar se você está longe, é um momento para você se encontrar e ver a sua vida mudar se você ainda não teve isso. Hoje é o dia marcado para o encontro com o Senhor. Nós estamos vivendo talvez um novo normal, onde por um momento nós precisamos estar um pouco distantes uns dos outros. Mas graças a Deus existe celular, ligação, WhatsApp e tantas coisas. Sabe, se você precisa conversar com alguém, nossa igreja tem muitos pastores, tantas pessoas disponíveis. É só chamar. Aproveite e fale com quem você precisa conversar. Abra seu coração. Lucas, estou precisando voltar. Amém. Glória a Deus por isso. No mundo
O texto, a Bíblia já diz que no mundo teremos aflições, mas nós somos família e nós devemos ajudar uns aos outros. Eu nunca confessei a Cristo. Hoje é o dia, hoje é o momento, essa é a oportunidade. Se queremos uma mudança de realidade, devemos aproveitar a oportunidade e incutir Cristo na vida das pessoas e na nossa. Hoje é a comemoração do Dia dos Pais. E os pais têm a grande missão de ensinar e da autoridade que lhes foi dada, de ensinar os seus filhos a permanecer no caminho de Cristo. Um desses casos que eu contei, que era a menina que queria casar com um sírio, ela era cristã. E o que foi retratado na série é que os pais, eles não se envolviam. E aí, de repente, de um dia para a noite, ela pegou e contou que ela era muçulmana. Pais, vocês têm a autoridade, a responsabilidade de ensinar os seus filhos que eles são dependentes de Cristo. Que eles precisam confessar a Cristo. A cada dia, os seus filhos, eles precisam entender que eles são pecadores e que eles precisam confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. A cada dia. E então, aí sim, nós podemos entender e ter a esperança de que o mundo irá mudar a partir do momento em que mais pessoas tiverem encontro real e verdadeiro com Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que, mesmo sabendo do nosso pecado, da nossa transgressão, e que nós estávamos mortos, o Senhor providenciou a Cristo para nós. O Senhor nos providenciou uma vida nova, uma restauração. Deus, obrigado porque nós então fomos aceitos na tua família. E Deus, nós precisamos do Senhor a cada dia para continuar expandindo o teu reino. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos continuar perseverando no Senhor. E por mais que às vezes seja difícil caminhar, nós continuamos necessitando de ti. Deus, se alguém entre nós que ainda não tem um encontro com o Senhor, que o Senhor se revele de uma forma sincera. Deus, se alguém entre nós que está distante do Senhor, eu peço que o Senhor queime em seu coração, que o Senhor renove as suas forças. Deus amado, no nome de Jesus, que esse tempo não seja maior do que o compromisso com o Senhor. Deus, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e por isso nós confiamos que o Senhor é aquele que nos guarda acima de todas as coisas. Deus, que nós possamos viver debaixo da tua promessa, que é a promessa de paz, e que em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio às realidades mais adversas, nós possamos continuar firmes, confiantes no Senhor, com paz no nosso coração, mediante a salvação do Senhor para nós. Deus, é assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.